Salmo de número 64. Quem gosta de fofoca diz amém. Ah, glória a Deus! Igreja de pessoas convertidas, cheia do Espírito Santo. Então, quem não gosta de fofoca precisa da ajuda do Deus Todo-Poderoso para proteger aqueles que fazem fofoca ao seu respeito. Estou certo ou não? Ah, quem aqui já fez fofoca de você? Dá um amém. Né? E que bom, ninguém fala mal de você. Nossa, ninguém trama nada contra você no seu trabalho. Eu creio num Deus poderoso que protege o seu povo, até mesmo das pessoas que usam mal a sua língua. Eu vou ler os versículos ímpares, eu peço que você leia os versículos pares. Livro de Salmos, capítulo de número 64. Você achou aí? Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Eles afiam a língua com espada e apontam quais flechas palavras amargas. Teimam no mau propósito, falam secretamente, armar ciladas e dizem: quem nos verá? Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar a própria língua. E perdão, é vocês. Assim... Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus. E entenderão o que Ele faz juntos. O justo se alegra no Senhor e nele confia. E se gloriam todos os retos de coração. Quem é reto de coração, diga amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra, para nela meditar, fala aos nossos corações, afina nossos ouvidos a Tua voz, ó Pai, que possamos aprender. Tu és o nosso juiz, Tu és quem justifica o Teu povo e nos protege e nos guarda do homem mau. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Filha. Naquela pastinha que eu coloco sempre na parte do data show, na unidade dos hinos. Tem Você gosta de anotar o título da nossa mensagem: Proteção contra os inimigos. Todos vocês sabem que eu, como pastor, achou? Eu bato muito contra aquela tecla do movimento neopentecostal que diz que todas as pessoas têm inveja de você, que o diabo te persegue 24 horas por dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O diabo, ele é onipresente, por um acaso? Então como é que pode um movimento dentro da igreja se dar ao luxo de falar que o diabo pessoalmente se dá o trabalho de perseguir a sua vida? Então você é tão incrível, tão extraordinária, que de todas as pessoas do planeta Terra, ele escolheu você para tirar a paz. Mas também não sejamos ignorantes. Espíritos malignos, setas malignas, esses tipos de coisa podem influenciar a nossa vida. Mas não devemos viver como se fosse a última bolacha do pacote. Bolacha é coisa de paulista, né? Tem o último biscoito, né? Tem que entender. Eu já disse em pregações anteriores como é difícil lidar com pessoas que acham que são tão lindas, tão incríveis, que todos têm inveja daquela pessoa. Nossa! Mas eu precisei chegar aos 44 anos de idade para entender, deixar de ser ingênuo, cair a ficha, que existem pessoas que desejam o seu mal. Existem pessoas que, se possível, gostariam de ver você morto. Existem pessoas querendo que a igreja feche. Existem pessoas torcendo por ver esse ministério não ir para frente. E o que a gente faz com essas pessoas? Fala para mim, o que a gente faz com essas pessoas? Isso, todo mundo. Vou parar a mensagem aqui, vamos para casa. Depois dessa, vou até para casa, né? Mas, gostando ou não, eu preciso explicar para você essa noite. Todos aqueles que desejam o seu mal, todos aqueles que exercitam o mal, são servos de Satanás. Uma pessoa que conspira contra a outra,
Uma pessoa que deseja o mal de uma outra pessoa é uma pessoa que já deu espaço para a sua língua e o seu coração completamente corrompidos e comprometidos com o pecado desse mundo. São pessoas entregues à própria sorte. São pessoas que servem a Satanás. E é interessante que até o Deus Todo-Poderoso permite que espíritos de perturbação cheguem até você. Leia para mim 1 Samuel 16, 14 e 15. Depois... Entenda bem, por que o Espírito do Senhor se afastou de Saul? Por quê? Quem sabe? Porque ele desobedeceu? Amém? Ponto. Então entenda bem, hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas vivem seu próprio evangelho, sua própria legislação. Então todas as vezes que você desobedece a Deus e teima na sua desobediência e continua agarrado na sua desobediência, o Espírito do Senhor ele faz o quê? Porque existe uma teologia que defende, uma vez salvo, nunca. Senão Deus nunca diria que nós teríamos que nos esforçar para conquistar o reino dele. Então, dá trabalho. Fala para o seu irmão, ser salvo dá trabalho. Ir para o inferno é fácil, fácil. Fala, ir para o inferno é fácil. Tranquilão. É só fazer o que você quiser da sua vida. Todo dia acorde. Hoje eu sou dono de mim. Vou fazer o que eu quero. O inferno está de braços abertos, te esperando, com tapetes vermelhos jogados para você. Vinde, que a porta é larga, que a estreita é que dá trabalho, e são poucos os que acertam com ela. Então, até o Espírito, quando vai te perturbar, ele tem que ter permissão de Deus para tirar sua paciência. Deus tem autoridade sobre tudo, todos, mas, gostando ou não, existem pessoas com tempo ocioso, talvez pessoas sem ter o que fazer, né? Sem ter uma casa para limpar, existem pessoas sem... Não sei qual... Eu vou sério para vocês, eu termino uma semana esgotado, com um monte de coisas que eu não consegui fazer, mas tem gente que consegue terminar uma semana tendo dedicado tempo de qualidade para destruir a vida de outras pessoas. Qual a razão disso? Eu conheci pessoas do nosso ministério que trabalhou meses para tirar uma família de dentro da igreja. Meses, trabalhou firme e forte, passeando, levando para cima e para baixo, só para ter o prazer. Aí depois que tirou a família da igreja, aí agora eu posso sair da igreja feliz, porque já danifiquei a igreja. Por onde você acha que essa pessoa vai passar a eternidade? Fala para mim. No inferno. Mas louvado seja Deus, que enquanto a vida há, eu creio que Deus possa alcançar até o coração mais obscuro que exista na face da terra. Mas existe uma guerra, eu lamento dizer para você, existe uma guerra, e essa guerra está dentro do seu coração, da sua mente, querendo que a todo tempo você se curve a esse século, enquanto Deus a todo tempo quer que você se curve a essa palavra, a esse evangelho. Mas o grande problema não é o mal, peraí que tinha que ter uma telinha de intervalo aqui agora, não é o mal que as pessoas fazem, mas é como esse mal nos afeta. Porque observa que interessante, Davi ficou reclamando de Saul, brigando com Saul. A quem Davi abriu o seu coração? Pior do que uma pessoa que rouba a sua paz é você tentar revidar isso, porque é nesse momento que nós caímos em pecado. Eu quero que o exemplo de Davi sirva para nós essa noite como testemunho de qual é a postura da igreja, qual é a sua postura quando o inimigo se levantar contra você, porque o inimigo vai se levantar contra você. Ih, pastor, está jogando praga para mim? Não, Deus fala, no mundo, mas tem de bom ânimo, a palavra de Deus nunca se escondeu. Quanto mais certo tiver a sua vida com Deus, mais lutas vão aparecer. À medida que as lutas aparecerem na sua vida, você fala, rapaz, eu estou benzão com Deus, que o inimigo está arranjando os dentes. O inimigo não gosta de ninguém que está assim com Jesus, não. Quem está afinado à voz do Espírito Santo, que está praticando a palavra. Tanto que existem pessoas que desistem do reino de Deus e dizem, quando eu era da igreja eu era muito atacado, vivendo no mundo, o diabo não me incomoda. Pensamento triste, né? Mas tem de bom ânimo, você vai vencer. Fala para o seu irmão, você vai vencer.
E Davi, mesmo podendo tirar a vida de Saul, você já teve vontade de matar alguém? Rapaz, vou até, na hora que esse vídeo passar na internet, eu vou cortar esse momento, né? Tem pessoas que tentam roubar a sua paz. Mas aí, olha o versículo 1 e 2. Ele tinha queixas no coração dele. Davi tinha queixas. Ele vai reclamar com Deus, olha lá. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Porque às vezes as pessoas nos aterrorizam, nos agridem, falam palavras que nos traumatizam, falam palavras que nos diminuem, debocham de nós, falam palavras para nos diminuir. Você tem algum amigo na sua vida que de forma sutil joga aquelas frases, um parente, né, que joga aquelas frases só para te diminuir? Às vezes na festa da família, no ambiente... Aquilo ali é língua de Satanás, rapaz. Você tem que entender isso. Por isso que eu falo, o que importa é o que Deus pensa a seu respeito, não o que as pessoas pensam. Eu convivi com uma pessoa, há 30 anos da minha vida, que me diminuiu o tempo todo, sempre que podia uma frasezinha. Então entenda bem uma coisa, vão existir pessoas más, existem pessoas más. Por mais que você, eu amo, é meu parente, é meu amigo, mas existe maldade, nós também não somos bons. Bom é quem só? Só que tem pessoas que a maldade, ela multiplica no coração dela, e você não pode dar brecha para esse tipo de pessoa, não. E o que ele fala no versículo 2, esconde-me da conspiração dos malfeitores, da forma sutil que as pessoas lançam palavras de maldição contra você, e do tumulto, que tem pessoas que querem bagunçar a sua vida, querem criar quizumba na sua vida. Não dê confiança para essas pessoas que praticam a iniquidade. Aí eu digo para você, agora que eu posso voltar, peraí. Voltei. Olha o que Davi está pedindo a Deus. Muito simples. Primeiro o que ele está pedindo? Isso. Não tem nada de errado você ter suas queixas. Mas não chega murmurando não. Senhor, a situação é essa. Está me tirando a paz. Senhor, que pessoa. Não. Chega com dignidade. Senhor, está difícil. Está apertando o meu calo essa pessoa. Tem hora que eu penso em dar um cascudo nessa pessoa, que eu penso em dar um bico na canela dessa pessoa. Tem misericórdia de mim, que eu não venha cair na carne, não deixe a ira dominar o meu coração, mas que a teu espírito, a mansidão, a tua paz, bem-aventurados, mansos, que eu possa ser bem-aventurado e ter domínio próprio. Você crê que Deus responde oração? Por isso que a gente ora, né? Segundo, preserve a sua vida, porque mesmo quando você se cala, o inimigo está trabalhando contra você. Então peço, Senhor, não deixe que nenhum mal que esse inimigo faça contra mim venha prosperar. E terceiro, que o livre da bagunça. Que tem pessoas que, não felizes na bagunça da vida dela, ela ainda quer bagunçar a sua vida. Eu tenho um caso de uma vizinha lá, que a vida dela é uma bagunça, já está no segundo marido já, e os filhos dela gostam de jogar bola, acertando as câmeras de segurança da minha casa e a calha da minha casa. E se eu peço, por favor, para parar de tacar bola na minha casa, e que ela faz? Ela grita e faz um escândalo. Então ela pega a bagunça da vida dela, então até nisso tem que pedir sabedoria de Deus, para que a bagunça da vida das pessoas não roubem a sua paz. Agora eu fico calado e a gente ora, a gente repreende em nome de Jesus, né? Às vezes eu boto a cara para fora, o cara feio no portão, mas falar o mínimo possível, porque o inimigo quer é uma brecha. Aí o que ele faz com a brecha? Rouba, mata e destrói. Nós muitas das vezes já pegamos a momentos da nossa vida, vê se vai te recordar algum momento. Se eu tivesse dado aquela resposta. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse feito aquilo com aquela pessoa que falou isso para mim. Você só vai ficar doente. Você vai trazer mal para você. Se você não falou o que queria falar, glória a Deus. Minha boca ficou fechada. Quem venceu foi o Espírito Santo de Deus. Porque você não pode passar a vida inteira. E se nada? Deus é bom e Deus vai à frente das minhas batalhas. Você crê nisso? Diga amém. Porque olha que bacana. A Bíblia, eu falo para vocês que a Bíblia tem cura para tudo. E até para o nosso amadurecimento emocional. Olha o que ele fala. Descanse no Senhor. Salmo 37, versos 7 ao 9. Espera nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Fala para o seu vizinho, não se irrite.
O Chaves já ensinava isso desde criança, desde os anos 80, não se irrite, né? Então tá certo. Certamente isso, sempre que você se irrita, a coisa acaba mal. Porque tem pessoas que são assim, aprende isso aí, leva para a sua vida. Quem já viu aquela pessoa que fica assim, espiziando? Perturba. Aí quando você perde a paz, ia lá o crente, ia lá, desestruturou, lá. Tem pessoas que vivem para roubar a sua paz. Então, domínio próprio. Eu preciso de domínio próprio. Que quer ver o irritado é quando as coisas perdem a estribeira. Eu não gosto de bagunça, eu não gosto de desordem. Então, quando uma pessoa faz apologia à bagunça, eu quero quase que enforcar aquela pessoa. Então, eu tenho que pedir que Deus me dê controle, domínio próprio. Então, fala para o seu irmão, não se irrite, fala para ele. Porque os malfeitores, aquele que te perturba, tira a sua paz, serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor, serão... mas pastor, eu não consigo ver a prosperidade daquela pessoa e o bem daquela pessoa, que me incomoda. Meu amado, tem uma eternidade toda para ele arder no inferno, daquele que rouba a sua paz. Então, se não for agora no presente, crer no porvir, todos aqueles que semeiam a maldade vão colher essa maldade. O boleto chega para todo mundo. A pessoa pode ser a pessoa mais bonita, a parecer mais politicamente correta, mas todos aqueles que praticam mal de forma escondida, cedo ou tarde, irão pagar as contas. Porque de Deus não se... Então fala para o seu irmão, descansa no Senhor. Aí olha que interessante, a língua deles é a espada deles, versículo 3. Eles afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas. Você às vezes não escuta palavras amargas? E dói. Tem palavra que às vezes nosso coração parece, dói mais do que um tapa. Para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam secretamente, armar cilados e dizem, quem nos verá? Planejam iniquidade e dizem, o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Existe uma covardia muito grande. As pessoas más, em sua maioria, fazem tudo no secreto. Porque se uma pessoa te ama e ela não concorda com algo que você faz, sabe o que ela faz? Ela vai até você, te procura. Aí se você não concorda com ela, não se meta na minha vida, legal, mas pelo menos houve uma verdade. Mas as pessoas más são covardes, fazem tudo às escondidas, criam, já ocorreu no nosso país, boatos que levaram uma pessoa a ser linchada e morta, e era só um boato, cismaram que uma mulher era uma bruxa, fizeram uma fofoca, a comunidade inteira matou aquela mulher e ela não era nada, era uma pessoa normal, mataram covardemente. Uma fofoca de um canal de fofoca fez uma jovem cometer suicídio e recentemente parece que um ex-deputado ficou 3 anos preso por causa da mentira de uma jovem e ficou por isso mesmo. Ele perdeu o cargo dele, perdeu a vida dele e perdeu 3 anos de vida e no final não foi ele que cometeu o crime. O mundo jaz, não espere nada de bom do mundo, só espere coisas boas de Deus. E o versículo 7 e 8, aí é interessante, tem um testemunho legal para contar para vocês. Mas Deus atira contra eles uma flecha, de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar a própria língua e se voltará contra eles. Todos que vêm balançam. Olha como Deus é justo. Uma pessoa cristã resolveu falar de mal de uma outra pessoa cristã e botou o telefone no ouvido. E falando mal, sem querer ele encostou naquele negócio de chamada em grupo. Não há nada oculto. Deus é justo, né? De repente, 6 outras pessoas da igreja entraram na conversa e escutaram o irmão falando mal. Eu vou ser sério para você. Aí a esposa, sem querer, a esposa do irmão que estava falando mal entrou no grupo. Olha como Deus é justo. Aí ela gravou tudo, mostrou para o marido. Mas pode falar uma coisa para você? O marido dela é mais crente do que eu. Sabe o que ele fez? Nada. Porque ele tem consciência que Deus é o juiz dele. Eu particularmente acho a atitude errada, eu acho que tem que ir lá resolver. Mas talvez ele seja mais cristão do que eu, na minha percepção. Porque procura paz, mas louvado seja Deus. Agora ele sabe o que aquela pessoa realmente fala a respeito dele. Agora aquela pessoa sabe a verdade. Mas
é o que eu digo para vocês, a única coisa, o único bom é o Pai que está no céu. Nem Jesus se atreveu a falar que era bom. A maldade, ela existe, mas eu louvo a Deus que Deus tem calado a boca do diabo constantemente. E aí, quando o inimigo lhe é envergonhado, acontece uma coisa interessante. Veja o versículo 9 que ele fala: todas as pessoas... Vamos de novo, ó. Todas as pessoas... Quando você está assim com Deus, você tem que entender, Deus faz. Deus faz. Eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Eu aprendi uma coisa muito interessante quando as pessoas fazem mal conosco. Senhor, seja o meu juiz. Me justifique. Quando as pessoas zombam de você, fazem mal, e você tem plena convicção que você foi justo, que você foi honesto, que você não fez aquilo que disseram que estão falando que você fez, Senhor, tu sondas e conheces o meu coração. Me justifica. E entenda uma coisa, que mais que isso te deixe triste, mas o espírito de discernimento na nossa vida começa quando nós olhamos para a palavra de Deus. Nenhuma pessoa convertida deseja o mal do seu irmão. Se alguém uma vez na sua vida desejou mal contra você, essa pessoa é servo de Lúcifer, servo de Satanás. Nenhuma pessoa convertida fala mal do seu irmão. Nenhuma pessoa convertida fala mal de sua igreja. Se ele tem alguma desavença com a sua igreja, ele vai até o pastor e coloca: eu não concordo com isso, com isso, com isso. Eles conversam, se existe acordo, amém. Se não existe, cada um segue, e a igreja com a sua doutrina, o irmão vai procurar uma outra igreja, onde ele entende que a doutrina bate com as suas convicções cristãs. O que nós vemos hoje na internet é uma guerra de igrejas. Eu pergunto a você, tem algum cristão ali no meio? Não tem? Porque quem é cristão não faz guerra com outro cristão. A Bíblia fala, eu não posso nem botar você na justiça, eu posso. Sabia disso? Nem você, posso. Porque é o que diz a palavra de Deus. Quem mais ficar falando mal do meu irmão na internet? Quem faz intriga não é uma pessoa convertida. Nenhuma pessoa convertida trata mal o seu irmão. Então, se alguém um dia te tratou mal, ele é servo do diabo. Nunca se converteu, nunca conheceu Jesus. Nenhuma pessoa convertida inventa histórias sobre o seu irmão. Então, ao ler a palavra de Deus, eu descubro quem é uma pessoa com espírito bom, porque quando o Espírito de Deus deixou Saul, qual foi o espírito que tomou conta dele? Foi o espírito maligno. Fala para o seu irmão, maligno. Espírito de perturbação. Então esse é o reflexo de uma pessoa que persegue um ungido de Deus. Davi não tinha sido ungido rei? Ele não era ungido de Deus? Você não é ungido de Deus? Então aquele que te persegue é servo do diabo. Então você tem que parar de olhar para as pessoas com um olhar natural e começar a olhar com um olhar sobrenatural, que a nossa guerra não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades. Você tem que olhar para aquele que te persegue com um olhar de misericórdia e intercessão. Senhor, que aquela vida possa de fato se converter, porque o mal também está dentro da igreja. O mal também está dentro da igreja. Existem pessoas más dentro da igreja. E como nós vamos vencer essas pessoas, pastor? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é por estratégia, não é por tática. É o poder de Deus. Agora, por favor, não abrace o mal. O Davi ficou abraçadinho com Saul. Vem cá, Saul, eu vou te dar um abraço, Saul. Vem cá, vem cá. Eu te amo no amor do Senhor, Saul. Vem cá, vou dar um abração em você. Amar uma pessoa no amor do Senhor não é ficar agarradinho nela, não. É você orando por ela, pedindo, Senhor, faz um milagre na vida daquela pessoa. Mas ela lá e você, porque você sabe que aquela é uma pessoa má, disposta a fazer o mal contra você. Estamos olhando exemplo na Bíblia. Não é o pastor que está inventando. Davi não ficou agarradinho. E quando teve a oportunidade, olha, se eu quisesse... Só que Davi sabia que a vingança pertencia a quem? Ao Senhor. Então ele não teve que se estressar. Ele respeitou a palavra de Deus, que ele não podia se irritar, que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Ele, só para você ver que eu podia dar um tapa em você se eu quisesse agora, pegar você agora, mas vai embora. Porque o Davi sabia que cedo ou tarde Deus seria por ele, Deus daria vitória para ele. Agora, quanto a você, siga os preceitos do Senhor. Se você está assim com Deus, se no seu coração não tem nada que te condene, creia que Deus vai te justificar. Não planeje vingança. As pessoas podem até fazer festa contra você,
debochar, mentir, falar mal. Mas no tempo de Deus, a justiça de Deus será melhor que a vingança que você possa vir elaborar, porque a vingança pertence ao Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, existem muitas pessoas que às vezes nos perseguem, Pai. Tentam roubar a nossa paz,